E aí, galera do mal, vamos agora iniciar essa série de vídeos que qual o intuito vai ser justamente a gente pegar várias questões do Enem, pegar modelos. O que são modelos, Thiago? São padrões do Enem que se repetem, que você não precisa montar, bolar outro raciocínio novo, né? A gente usa o mesmo raciocínio, um raciocínio parecido, para a gente responder questões. Meu intuito é fazer não só de matemática, mas de física, biologia, química e ciências humanas, talvez até mesmo linguagens. E a gente vai aprender bastante, né, a como responder essas questões. Eu vou também explicar a teoria. Então aqui eu vou explicar um pouquinho da teoria. Ó, a teoria é assim, gente, mas eu não vou me ater, eu vou me ater na teoria. Então eu não vou demorar muito tempo na teoria, não. E aí a gente vai focar muito em como resolver as questões. E vocês vão ver que são questões que vão se repetir e com o tempo vai ser ridículo, porque nossa, quase a mesma coisa, quase o mesmo raciocínio. Aí eu tenho esse material que eu deixei no drive do grupo, que é o que mais cai no Enem. E aí é justamente, gente, pra gente não ficar perdendo tempo estudando coisa que ou não cai, ou são coisas que são muito difíceis de responder, né? Quando cai no Enem são muito difíceis. E aí não vale muito a pena, não. Na maioria dos casos, a gente acertar entre, sei lá, 30 a 40 questões, a gente não precisa estudar tudo. A gente não precisa estudar várias questões, vários assuntos específicos demais. Basta estudar o que mais cai e o que é o geral. Por exemplo, matemática básica, geometria espacial, geometria plana, estatística, esses quatro aqui, ó, até estatística, são os que caem pra caramba. Então, assim, esses quatro juntos já correspondem a mais ou menos 30 questões do Enem. Porque cai muito, gente. Só matemática básica é entre 19 a 20 questões. Só para vocês terem ideia. Ah, então não vou estudar matemática básica, não. Por isso que os alunos se lascam. Matemática básica, eles acham que é só saber o que é produto, soma, subtração, divisão. Não. Matemática envolve várias coisas. Matemática básica. Razão e proporção, porcentagem, operações fundamentais, interpretação de gráficos e tabelas, unidade de medida, equações do primeiro e segundo grau, juros simples e compostos. Então, é muito mais do que aquilo que você pensa. E você estudar matemática básica é prioridade. Nem que você fique 3 meses estudando matemática básica, é prioridade, gente. Porque matemática básica é o assunto que mais cai. Então, se você for bom em matemática básica, você pode garantir aí 18 questões, 17, 19, 20 questões já do Enem. Isso é ótimo, porque o assunto recorrente, tem uma recorrência de ser fácil. Geometria espacial costuma ser médio, mas ainda eu coloquei subtópicos do que mais cai. Então, de geometria espacial cai muito cilindro, cones, cubos, esferas, pirâmides, paralelepípedos, planificação, poliedros e prisma. Aí, principalmente, gente, cilindro, cones, cubos e esferas e pirâmides são os que mais caem. Geometria plana, normalmente costuma ter faixa média, cai muito área e perímetro, quadrados, triângulos, circunferências e círculos. E projeção ortogonal, certo? Projeção ortogonal quase cai quase todos os anos. Estatística, que é uma questão costuma ser extremamente fácil e cai todo ano. Todo ano vai ter uma questão de estatística, uma ou duas questões, até mais, se duvidar. E aí a gente tem questões que costumam ser mais difíceis, probabilidade, trigonometria, análise combinatória, sistema de equações. Então, para quem quer tirar uma nota aí a 30, 35, de estatística pra cá, já consegue. De estatística pra lá, pra cima, já consegue. É bom também dar uma olhada em probabilidade, análise combinatória, porque às vezes cai fácil, né? E é isso. Agora a gente vai para a questão do modelo de questões. O que acontece? Eu tenho esse material aqui, e nesse material ele separa por assunto. Eu paguei, né? Esse material é pago. Eu comprei ele, disponibilizei ele gratuitamente. De novo, tá no Drive. O Drive tá onde, Thiago? Eu mandei o link no grupo da gente. E aí a gente separa por assuntos. Então aqui, aritmética e operações básicas. Então tá tudo aqui separado por assuntos, gente. É um PDF riquíssimo, cheio de várias coisas, tá? Então aqui, ó, sequências numéricas, também tem aqui. Então é bom você fazer por ele, estudar por ele, porque aqui a gente já consegue pegar o modelo de questões sem precisar ficar procurando muito na internet, né? Porque como são assuntos, como são separados por assuntos, aí fica mais fácil. Mas cortando isso aqui, vamos pro que mais interessa, né? Vamos lá. Então o que que acontece?
Nesse primeiro vídeo, eu vou trabalhar com o modelo de questões de matemática, especificamente aquela de razão, né? Razão e proporção. E principalmente um assunto bem besta, bem básico, que a gente vai trabalhar hoje, ó. Isso aqui, multiplicação. Multiplicação, Thiago, eu consigo te explicar, gente, explicar para vocês essa questão de razão e proporção de uma forma bem rápida e bem fácil. A gente não precisa se prender em fórmulas ou algo do tipo. Imagine que eu sou predeiro, sou ajudante de predeiro, ou sou predeiro. Aí eu falo pra mulher, eu sou predeiro, né? Eu cobro 50 reais a diária. Nossa, esse predeiro é barato demais. Então eu tô cobrando, gente, 50 reais por dia. A diária quer dizer que eu cobro 50 reais por dia. Ó que besta, viu, gente? Olha como razão e proporção é besta. Gente, se eu cobro 50 reais por dia, quer dizer que um dia eu vou ganhar 50 reais. Então eu vou colocar aqui, ó, um dia, 50 conto. Olha como razão e proporção é besta. Então um dia eu vou ganhar 50 conto. Em 2 dias, eu vou ganhar 100 reais. Por quê, Thiago? Gente, se um dia eu ganho 50, em 2 dias, não é? Ganhei 50 nesse dia, ganhei mais 50 no outro dia, então 100 reais, né, cabeça de bagre? Outra coisa aqui, ó, em 3 dias, eu vou ganhar 150. E eu já vou ter 150. Mentira, sim, aqui, ó. Eu ganhei 50 reais no primeiro dia, no segundo dia ganhei mais 50. No terceiro dia ganhei mais 50. Então, 50 reais mais 50 reais mais 50 reais dá 150. Então, no terceiro dia eu já vou estar com um total, gente, ó. Eu já vou estar com um total de 150 reais. No terceiro dia. Certo? Tiago, eu preciso fazer essa tabela, tem como fazer rápido? Tem. Como, Tiago? Se liga, ó. Se ele fala pra mim que eu ganho 50 reais em um dia, e aí eu quero saber quanto que eu vou ganhar em 3 dias, olha como é que eu vou achar aquele 150 bem rápido, viu, gente? Gente, eu não quero que você faça nada. Eu não quero que você faça nada. Só isso aqui, ó. Se um dia eu ganho 50, em 3 dias eu vou ganhar o quê? Nessa conta de básica, gente, a gente não precisa nem fazer cruzado, não. Esquece isso aqui, rapaz. Nesse modelo, onde a gente tem um, né? Aqui, o que a gente vai fazer? Faz direto, gente. É 50 vezes 3. Mentira, Thiago. Mentira, o professor me ensinou que eu tinha que fazer uma tabela. Não, gente. 50 vezes 3, bora lá? Eu falei que hoje era multiplicação. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. 150. Então, ó, 150 deu aqui, ó, exatamente o resultado, ó, 150 reais. Ah, Thiago, então quer dizer que hoje a gente vai usar essa lógica de se um dia é 50, 3 dias eu multiplico 3 vezes 50. É, cabeça de bagre. É exatamente isso. Thiago, todas as questões de razão e proporção a gente vai resolver desse jeito? Não, gente. Eu falo nesses casos onde o cálculo ele é mais simples, né? De 50 para 1, 3 para quanto? Então, esse 1, gente, na hora ele vai ser irrelevante. Por isso que a gente multiplica direto, 3 vezes 50. Mentira, Thiago. É isso mesmo, gente. É fácil. É fácil demais. É fácil demais. E aí, outra coisa que a gente tem que entender, gente, voltando pro Enem. Agora é Enem. O Enem usa essa palavra aqui, ó. Por. Gente, essa palavra por já significa multiplicação. Mentira, Thiago. Nenhum professor me disse isso. É, cabeça de gelo. Significa multiplicação. Por exemplo, ó, vamos supor que uma máquina ela faz 5 bolos. Uma máquina de fazer bolo, ela faz 5 bolos por minuto. Gente, esse por é multiplicação. O que quer dizer isso quando o Enem fala por? Que essa máquina ela vai fazer 5 bolos a cada 1 minuto. E a multiplicação é. Porque se for 1 minuto, é 5 bolos. Se for 2 minutos, eu multiplico por quem adivinha por 5. Então, ele vai fazer o quê? 10 bolos em 2 minutos.
Então, é mentira, Thiago. Por é multiplicação? É, gente. Então, toda vez que tá lá no Enem, por alguma coisa, o cara trabalha 5 horas por dia. Tá lá, a máquina faz 5 bolos por minuto. Então, esse por é multiplicação. Significa, se ele faz 5 bolos por minuto, se eu quiser 2 minutos, eu multiplico por 5. Se eu quiser 3 minutos, eu multiplico 3 por 5. Então, isso aqui é um segredo do Enem. E existe, isso se chama variável. Quando a variável vai ser o quê? O minuto. Porque o minuto ele pode mudar. For 1 minuto é 5 bolos, 2 minutos 10 bolos, 3 minutos 15 bolos, 4 minutos 20 bolos. Como é que tu sabe disso, Thiago? Eu só estou multiplicando. 4 minutos vai dar 20 bolos, porque 4 vezes 5, 20. E aí o Enem ele vai ter também outra coisa, gente. Existe uma diferença de variável, ou seja, quando varia. Então isso aqui é uma varia. E existe uma coisa chamada de fixo. Gente, quando varia eu multiplico. Quando é alguma coisa fixa, eu somo. Mentira, Thiago, ninguém falou isso pra mim, velho. Ninguém fala nada pra ninguém. Isso aqui é muito simples. Quando é fixo, eu faço o que? Eu somo. Então, por exemplo, vamos supor agora do trabalhador, né? Vamos voltar de novo pro trabalhador. O trabalhador, ele vai trabalhar, o trabalhador, ele vai trabalhar 5 horas. Não, vou pegar mais, ó. O trabalhador, vamos supor, o trabalhador, ele cobra R$ 60 por, então varia, né? Lembrando, por varia, por dia. Então isso aqui é variável, porque se for mais dias, mais dinheiro. E o que é o fixo, Thiago? Vamos supor que esse trabalhador, ele tem ele quer um dinheiro fixo. Ele fala assim, ó, eu cobro R$ 60 por dia, mas eu também vou cobrar o dinheiro que eu vou, dinheiro do café. Então, o dinheiro do café, vamos supor aqui, ó, que o cafezinho para ele tomar seja R$ 10. Então, esse café aqui é fixo, gente, ó. Então, o dinheiro do cafezinho dele é fixo. Então, o fixo eu não multiplico. O que eu faço, Thiago? Eu somo. É isso mesmo, Thiago? Gente, renda fixa, qualquer valor fixo que tá lá nessas questões, tu vai somar. Então, se ele cobra R$ 60 por dia, então vai ser 60. Eu não multiplico, eu faço o que, Thiago? Somo mais R$ 10 do café dele. Então ele vai ter um gasto aqui, ó, de R$ 70. Então lembrando, variável eu multiplico, fixo eu somo. Perfeito? Agora bora partir pro que mais importa, né? Então bora fazer as questões do Enem, vocês vão ver que é bem fácil. No Enem 2018 tá o seguinte, ó. Em um aeroporto, os passageiros, eles devem submeter suas bagagens a uma das 5 máquinas de raio-x disponíveis ao adentrarem a sala de embarque. Num dado instante, o tempo gasto por essas máquinas para escanear a bagagem de cada passageiro e o número presente de pessoas em cada fila estão em um painel, como mostrado na figura. O certo era a gente ler isso aqui, né? Eu me passei. Um passageiro, ao chegar na sala de embarque desse aeroporto, no instante indicado, ele visa esperar o menor tempo possível. Gente, o menor tempo possível significa que a gente quer o quê? O menor tempo possível. Ou seja, qual dessas máquinas aqui vai gastar o menor tempo possível? Ou seja, ele deverá se dirigir a qual máquina? Então, olha o que a questão está falando, ó. O que a gente quer? A gente quer o quê? Marca aqui o que a gente quer, o menor tempo possível. Então a gente quer o quê? O menor tempo. Então é bom a gente marcar isso. E aí ele falou o seguinte, ó. Que o tempo gasto por essas máquinas, ó, então a gente quer o tempo, né? Para escanear a bagagem de cada passageiro e o número. Então, o tempo vai depender de cada passageiro e o número de pessoas presentes em cada fila, né? Então, a bagagem de cada passageiro e o número de pessoas em cada fila, em um painel. Aí se liga, gente. Ó, isso aqui é coisa do cotidiano. Se na máquina 1 eu gasto para cada pessoa, que ele falou, ó, o tempo depende depende, né? Do tempo de escanear a bagagem de cada passageiro e o número de pessoas na fila. Então, o que acontece? Na máquina 1, são 5 pessoas.
e são 35 segundos, o que é que eu faço, gente? Esses 5, ó, se liga, ó. Seria a mesma coisa disso aqui, ó. Uma pessoa, ela gasta 35 segundos. Só que não tem uma pessoa aqui. Tem quantas pessoas? Tem 5 pessoas. Então eu vou gastar o quê? X. Aí o que eu falei pra vocês, gente? Toda vez que tiver assim, a gente nem precisa fazer essa fórmula não, gente. Só multiplica que vai dar certo. Mentira, Thiago, verdade. Se liga, ó. Isso é prático, ó. Se eu tenho 5 pessoas e cada uma gasta 35, eu não vou fazer fórmula nenhuma. Eu vou fazer o quê? Multiplica. Então vai ser o quê? 35 multiplicado por 5. Só, gente, sempre nessas questões assim, sempre. Nesse tipo de questões, sempre. Então o que eu vou fazer? Primeiro caso, primeira máquina. Vamos colocar aqui, primeira máquina. Vamos multiplicar 5 vezes 5, 25. Então fica 5, sobe 2. 5 vezes 3, 18. Então fica 18 mais 2, 20. Então 20. Então, primeira máquina, 205. 205 o que, Thiago? Lembrando que está em segundos, né? Então mantém em segundos. Segunda máquina. Segunda máquina é 25 vezes 6. Então 25 vezes 6 é 6 vezes 5, 30. Sobe o 3, né? 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. 150. Próximo. Máquina 3, ó. 7 vezes 2, 14. Sobe 1. 7 vezes 2, 14 de novo. Mais 1, 15. Então, 154. Então, máquina 3, 154. Máquina 4. Olha como é que tá sendo fácil, gente. Vocês vão ver, vai ser só multiplicar, gente. É só multiplicar, só multiplicar. 40 vezes 4. 40 vezes 4 é 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 4, 16. 160. Máquina 5. 20 vezes 8. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 2, 16. 160. Então, 160. Todos estão em segundos, né? Segundos, 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 segundos. Aí eu pergunto pra vocês, gente. Ele quer o menor tempo possível. E qual máquina aqui vai gastar o menor tempo possível? É aquela que tem o menor tempo, né? Que deu o resultado com o menor tempo. Então tudo aqui a gente pegou em segundos, ó. Primeira máquina, 205 segundos. Segunda máquina, 150 segundos. Terceira máquina, 154 segundos. Quarta máquina, 164 segundos. Quinta máquina, 160 segundos. Então, gente, obviamente, qual a máquina que gastou menos tempo? É a máquina 2. Ou seja, se na máquina 2, 25 segundos gasta uma pessoa... Eita, inverti, né? Se uma pessoa gastar 25 segundos, 6 pessoas vão gastar 150 segundos. Ou seja, o tempo mais rápido, né? Que vai ser na máquina 2. Então, gabarito B. A gente vai repetir isso várias vezes, viu? Eu vou estar enjoado de falar isso. Então, a gente só vai fazer o quê? Multiplicar, certo? Bora para essa daqui? O que será, né? De novo que a gente vai fazer isso aqui. Misericórdia. Enem 2023. Um supermercado, ele conta com 5 caixas disponíveis. Olha como que vai se repetir, né? Ali era 5 máquinas, aqui é 5 caixas. Então bora aqui, ó. Bora ler logo o comando. Para alcançar seu objetivo, o cliente deverá escolher qual caixa. De novo, gente, é para escolher qual desses 5 caixas, né? Então bora lá primeiro o que é que ele vai pedir. Foram instaladas telas que apresentam o tempo médio gasto por cada caixa para iniciar e finalizar o atendimento de cada cliente, ó. Então quer dizer que de cada cliente significa o quê? A cada um cliente, né? E o número de pessoas presentes na fila. De novo, gente. Gente, sério mesmo, isso aqui tá ridículo, ó. Ele falou para iniciar e finalizar o atendimento de cada cliente e o número de pessoas na fila de cada caixa em tempo real. Ou seja, isso aqui é o tempo de cada cliente e isso aqui é o número de clientes. Gente, olha que ridículo, gente. A mesma coisa daqui, ó. Era o tempo para escanear cada passageiro. Então isso aqui era o tempo de cada passageiro. E aqui era o número total de pessoas na fila, ó. O número total de pessoas na fila, ó. Gente, a mesma coisa, que ridículo. Tá ridículo isso aqui. Então,
O que a gente vai fazer? Ó, um cliente, na hora de passar sua compra, sabendo que cada um dos 5 caixas iniciará um novo atendimento naquele momento, ele pretende gastar o menor tempo possível. Gente, menor tempo, de novo isso, visando esperar o menor tempo possível. Cara, eu vou desistir de dar aula porque tá muito ridículo. Visando esperar o menor tempo possível. De novo, ele quer gastar o menor tempo possível de espera na fila. Ele observa as telas apresentam as informações seguintes. Gente, o que a gente vai fazer aqui é a mesma questão, é a mesma coisa. Nesse caso a gente não multiplicou para ver o tempo total e escolher o menor tempo? Mesma coisa. A gente multiplica, uma pessoa gasta 12 minutos, 5 pessoas gastam quantos minutos? E a gente vai escolher o quê? De novo, o menor tempo possível, para gastar o menor tempo possível. Caixa 1. Eita, cara, isso aqui tá ridículo. Lembrando que se aqui tá lá não estava em segundos, a gente deixou em segundos. Então lá estava em segundos, a gente deixou isso aqui em segundos. Aqui vai ser a mesma coisa. Tá em minutos, deixa em minutos. A pegadinha do Enem, gente, se colocasse minutos aqui, depois segundos aqui, aí seria uma pegadinha. Mas como tá tudo em minutos, deixa tudo em minutos. A resposta vai ser todas em minutos. Então, primeiro caixa, 12 minutos para uma pessoa. Como são 5 pessoas, a gente multiplica. Não precisa fazer aquela porcaria de x para 1, foda-se. Não precisa fazer isso não. 5 vezes 2, 10, né? Sobe 1, 5 vezes 1, 1. Com 1, 6, 60. Então aqui a gente gasta 60 minutos no primeiro caixa. Segundo caixa. Eu vou até fazer algumas direto. 6 vezes 9, depois 6. Vou até colocar aqui para não bugar vocês, né? 5 vezes 6. Depois 15 vezes 2. E depois 9 vezes 3. Então aqui é o caixa 2. 2, 3, 4 e o 5. No 2, sim, dá 9 vezes 6, né, gente? Quanto que é 9 vezes 6? A gente vai somar, né? 9 mais 9 mais 9, 27. 2 vezes 54. Então 9 vezes 6 é 54. Então aqui já gastou menos, ó, 54 minutos. Máquina 3, 5 minutos, 6 pessoas. 6 vezes 5, 30. Ó, já gastou menos, 30. Máquina 4, isso aqui é ridículo, né? 2 vezes 15, 30. Já gastou 30. E máquina 5. Máquina 5 é 9 vezes 3. 9 vezes 3, gente, vai dar quanto? 9 mais 9, 18. Mais 9, 27. Deu 27. Gente, de novo, qual máquina gastou o menor tempo possível? Que é o que ele quer. Ele quer gastar o menor tempo possível. Eu tô com pressa. Então a máquina número 5. Porque gastou o menor tempo possível. Gastou 27 minutos. Então gabarito 5, né? Letra E. Então, caixa 5, gastou o menor tempo possível. Questão que se repete, beleza? Essa daqui é mais interessante, porque essa aqui não trabalha só com variável, trabalha com fixo. E a gente viu, gente, na fixa a gente faz o quê? Na variável multiplica, na fixo soma, né? Isso que a gente aprendeu. Então imagina aqui, ó. De novo, gente, ó. A pessoa pretende gastar o mínimo possível com essa contratação. Então agora, ela não tá falando mais de tempo, tá falando de dinheiro. Mas a lógica é a mesma, né? A gente vai escolher o que vai gastar o menor dinheiro para contratação. Ela vai contratar qual operário? Então a gente tem aqui 5 operários. E aí, bora ali, né? Uma pessoa precisa contratar um operário para fazer um serviço em sua casa. Para isso, ela postou um anúncio em uma rede social. 5 pessoas responderam informando preços por hora trabalhada. Então, preços por hora trabalhada. Isso aqui é o que? Esse por, lembra? Por é multiplicação. Gasto diário com transporte e tempo necessário para a conclusão do serviço. Conforme os valores apresentados. Então, lembrando, gente, ó. Se aqui é por, é valor fixo. É multiplicação. Esse preço do transporte não tem nenhum por, né? Então, o preço do transporte é o que? Soma. Soma. Ali está a multiplicação, mas é soma, porque é um valor fixo, é uma renda fixa. Soma. Então, por multiplica, esse daqui a gente soma. E aqui é o tempo de conclusão, porque a gente vai precisar do tempo de conclusão para saber quanto que cada um vai gastar por hora, né? Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer? De novo, a gente pega operário por operário.
e a gente faz esse mesmo esquema. Gente, esse operário, o primeiro operário, né? Então aqui na tabela é o preço que ele vai gastar por hora. Ah, então em reais, né? Tá lá em real. Então, por exemplo, o primeiro ele vai gastar 120. 120 por hora. Mas, Thiago, a gente não tem a hora. Tem cabeça de baixo. Daqui a hora, gente, ó. Ó o tempo em hora. Tá escrito ali em hora. Ó o tempo em hora. Então o que a gente vai fazer? Multiplica, né? O preço que ele vai gastar por hora e quantas horas que ele vai gastar. É a mesma coisa assim, ó. 120 reais por uma hora. Só que aqui, ó, ele vai gastar quanto em, no caso do operário 1? Em 8 horas. Porque ele gasta 8 horas. Então, beleza, né? Então aqui, ó, 120, primeiro operário. Então a gente vai colocar aqui a tabela. Primeiro operário, segundo operário, terceiro operário, quarto operário e quinto operário. Então, o primeiro operário, ele vai gastar 120 por hora e são 8 horas. Então, a gente faz o que, gente? Ah, eu falei pra vocês. Multiplica 120 por 8. Então, 120 por 8, bora multiplicar. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 2 é 16. Fica o 6, sobe 1. E 8 vezes 8 é 8, fica 9, né? Então, ele vai gastar 960 reais. Só que eu falei pra vocês, gente, a gente soma com o fixo. Qual é o valor do fixo? 0. Então, a gente soma com 0, Thiago, 0. Então, 960 mais 0 é 960, né, gente? Então, 960 reais. Tudo tá em real, a gente deixa em reais. Bora pro próximo. A gente faz a mesma coisa, né? Eu não vou nem explicar mais isso. O operário 2, ele gasta 180, ele cobra 180 reais por hora e ele gasta 6 horas. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8 vai dar 8, 2, 8, 24, 48. Fica o 8 sobre o 4. 6 vezes 1, 6. Com 4, 10. Então ele vai cobrar aqui mais caro. Então esse daqui já deu mais caro, né, gente? Já não pode ser esse, né? Ele cobrou 1.080 reais. Então por enquanto a gente tá com o operário 1. Vamos lá, né? O operário 2, 3, me desculpa, ele cobra 170. Ah, lembrando, gente, a gente somou com um 0 ali. Só que o 0 aqui dá o mesmo resultado, ó. A renda aqui somou e deu o mesmo resultado. 0 com alguma coisa é alguma coisa. Então, 1.080 mais 0 deu 1.080. Agora, o operário 3. O operário 3, gente, a gente já tem a renda fixa, viu? Então, vamos fazer com calma, ó. Então, vai ser 170 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 7 vai dar 21,42. Então, sobe o 4. 6 vezes 1, 6. Com 4, 10. Então, daqui deu 1.020. Só que tem cuidado. Porque lembrando que na renda fixa a gente soma, então aqui tem renda fixa, ó, então aqui ele cobra 20 reais por preço do transporte, então vai ser mais 20. Então vai ser 1.020 mais 20 dá 1.040, né? 1.040. Então 1.040 reais. Bora pro 4. O 4 ele também tem renda fixa. Então vai ser 110 vezes 9. 9 vezes 0 é 0. 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 1 é 9. Então, 990. Mais 10 reais da renda fixa vai dar 1.000. Então, aqui a gente já achou 1.000 reais. Beleza. Bora agora pro operário 5. O operário 5, gente, tem uma questão muito interessante na multiplicação, ó. É 110 vezes 10. Gente, não faça um cálculo assim, tá? Toda vez que tu tem 10, 100, o que a gente vai fazer? A gente exclui esse 1 e deixa o 0. E acrescenta esse 0 do 10 aqui, ó, tá vendo? Então, não precisa nem fazer conta, ó. Não era 110 vezes 10, não é um 0 que tem no 10, então acrescenta o 0 atrás, ó. Só isso, Thiago, só isso. Mas a renda fixa é 0, então a gente não soma nada, né? Então fica só 1.100 mesmo. Então, gente, ó que ridículo. Qual a única diferença que a gente fez aqui? É que a gente somou, a gente multiplicou. Que nem a gente tá fazendo desde o início. Só que nesse caso aqui, ó, a gente somou com a renda fixa. Porque renda fixa a gente soma. Se for por
multiplica, renda fixa, soma. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai escolher aquele com o mínimo possível. Ele quer gastar o mínimo possível. Então, a mulher vai gastar o mínimo possível se ela contratar quem? Quem cobrou 960. Por quê? 960 reais é o menor valor que ela vai pagar em um operário. Então, qual a alternativa? Letra A. Operário 1, que gastou apenas 960. Tem esse númerozinho aqui, feio, ó. Mas é 960. Que fácil, né? Nesse caso aqui, gente, de novo, a gente vai multiplicar. Ó, Thiago, novidade. É só isso. Aí o que ele quer? Agora ele quer o tempo gasto a mais. Então o tempo gasto a mais em segundo. Então lembra, gente, anota isso aqui, ó. Meu resultado vai ser o quê? Em segundos. E ele quer o quê? O tempo gasto a mais. Lembra disso, ó, o tempo gasto a mais. De que, Thiago? Pelo aluno que concluiu por último a resolução do exercício. Em relação ao quê? Ao primeiro aluno que finalizou. Foi igual a... Então o que ele quer? Ele quer o tempo que o aluno que ficou por último gastou a mais para resolver o exercício em comparação ao primeiro. Mas para a gente ver isso, a gente tem que saber quem que ficou em primeiro, quem ficou em segundo e quem ficou em terceiro, né? E aqui é fácil, ó. O tempo gasto por 3 alunos para resolver o mesmo exercício de matemática foram 3,25 minutos, 3,4 minutos e 191 segundos. Thiago, que loucura é essa? Porque tem 3,25 minutos, 3,4 minutos e 191 segundos. O que a gente tem que fazer aqui? Gente, como ele pediu o tempo gasto no comando em segundo, e eu sempre ensinei pra vocês, gente, quem vai ditar a regra da unidade de medida vai ser o quê? As alternativas. Então as alternativas aqui, ó, ele fala, ó, tá em segundos, ó. O tempo a gastar mais em segundos. Então, quem que vai ter que mudar aqui? Não vai ser o 191. Porque o 191 já tá em segundos. Quem tem que mudar aqui é o quê? 3,25 e o 3,4. Então, o que a gente vai fazer? Vai transformar 3,25 em segundos. De novo, o que a gente vai usar, Thiago? Isso aqui, ó, multiplicação. Porque isso aqui é uma proporção também, gente. Porque, ó, eu sei que 1 minuto ele tem 60 segundos. Então, 3,25 minutos vai ter quantos segundos? É o que a gente quer descobrir. Mas, olha a regra de novo, gente. Eu não te falei, sempre quando for 1, a gente faz o que, gente? Esquece essa porra. Multiplica direto, ó. 3,25 vezes 60. Então, o que a gente vai fazer em todos esses dois? Multiplicar direto o que a gente tá fazendo até agora, ó. 3,25 vezes 60. Então aqui, ó, 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 3 é 0. 6 vezes 5 é 30, então a gente já começa aqui de baixo, ó, 30, sobe o 3. 6 vezes 2 é 12, mais 3, 15, então fica 5, sobe o 1. 6 vezes 3 é 18, mais 1, 19. Então deixa o 19 aqui. Então, olha o que ficou. Ficou 0, 0, 5 e 19. Gente, quantos números tem atrás da vírgula? 2, não tem? Então, quantos números a gente vai colocar atrás da vírgula? 2. Então, aqui, ó. 2 números atrás da vírgula. O 0 e o 0. 2 números atrás da vírgula. Então, qual foi a nossa resposta? 195, né? Então, esse daqui, gente, ó, a gente já anota. O 3,25 vai dar 195. Agora a gente vai fazer esse mesmo cálculo com 3,4. Ah, Thiago, tinha que saber que 1 minuto é 60 segundos. Rapaz, se tu não saber disso, desiste da vida, viu? Porque é ridículo não saber disso. 0 vezes 4, 0. Vezes 0 aqui, 0 vezes 3 é 0. 6 vezes 4, 24, lá ele. Sobe o 2. 6 vezes 3, 18. Com 2, 20. Então, de novo, ó. 0, 4, 0 e 2. De novo, gente, quantos números tem atrás da vírgula? Não tem só um? Então a gente deixa um número atrás da vírgula. Ó, ficou só o 0. Então ficou aqui 204. Então esse daqui vai dar o quê? 3,4 vai dar 204 o quê? Segundos, né? Então aqui 195 segundos e aqui 204 segundos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai... Ele quer
a relação entre o último e o primeiro. Então, a primeira a gente tem que saber, né? Quem ficou em primeiro aqui, a gente tem 191 segundos, 195 segundos e 204 segundos. Gente, qual desses aí gastou menor tempo? 191, né? Então, 191 ficou em primeiro. E quem gastou o maior tempo, gente? 204, né? Que ficou por último. Então, 204. E no meio ali, que a gente nem vai querer saber desse daqui, é 295, né? Então, se liga, ó. O mais rápido foi o 191 segundos. E o por último foi 204 segundos. Aí o que é que ele quer saber? O tempo a mais. Ele quer saber o quanto que esse último gastou a mais para concluir o exercício em relação ao primeiro. Então, se liga nisso, gente, ó. O último gastou 204. Então, o último, ele gastou 204. O primeiro, ele gastou 191. Então, para saber a diferença de quanto gastou a mais, tu pode fazer isso. Tu pode completar com os dedos. Ah, de 191 para chegar em 204, falta quanto? Ou tu pode fazer subtração. Então, gente, de 204 menos 191, vocês vão ver que isso aqui vai dar o quê? 191 para chegar em 200 é mais 9. Só que tem 4 ainda, então vai ser o quê? Mais 4. Então, 191 mais 9 dá 200, mais 4, 204. Então, isso aqui vai dar o quê? 13, né? Ou se você fazer a diferença também, 204 menos 191, vai dar 13. Por que, gente? 13? 13 foi os segundos que o último ele gastou a mais em relação ao primeiro. Qual a resposta, Thiago? Letra A. Então, o último ele gastou 13 segundos a mais, certo? Assim, a diferença vocês podem fazer do jeito que vocês querem, gostam de fazer, tá? Eu não tenho muita regra nisso aqui, não. Então, tudo bem, né? Tudo certo. Vocês também poderiam fazer assim, ó. 4 menos 3, 4 menos 1, 3. 0 menos 9 não pode, então pega um desse. Então aqui ficou 1 e aqui ficou 10. 10 menos 9 dá 1. E aqui ficou 1, né? Então 1 menos 1 é 0, então não é nada. Então é 13. 13 segundos. Por último, de novo, a gente vai fazer a mesma ladainha. Só que esse daqui a gente precisa de um raciocínio a mais. Então eu coloquei esse daqui por último para ensinar vocês a ter um raciocínio a mais. Mas vai ser a mesma coisa, vai ser multiplicação, viu, gente? Então o que a gente faz nesse daqui, ó? Ó, um banho, ele propicia um indivíduo... Ó, bora primeiro ler o comando. A quantidade total de litros de água consumida. Então ele quer a quantidade total de água consumida, né? Em litros. Nos banhos dessa família durante um mês é mais próxima de quê? Então ele quer primeiro o total de água, né? Então o total de litros de água durante o que? Um mês. Em um mês. Bora calcular para ver? Então um banho propicia um momento de conforto e reenergização. Porém, o desperdício de água gera prejuízo para todos. Considere que cada uma das 5 pessoas... Gente, quando ele fala cada uma, quer dizer que uma pessoa dessas 5, né? Cada uma dessas 5 de uma família toma 2 banhos por dia. Então vamos colocar aqui, ó. Cada uma pessoa toma 2 banhos por dia. É mesmo pode falar assim, ó, eu tenho 3 filhos. Só que meus 3 filhos, cada um toma 2 horas de banho. Então quer dizer que cada um toma 2 horas de banho. 3 filhos, 6 horas, né? Então beleza, então cada uma pessoa toma 2 banhos por dia. Lembrando, ó, por dia. Então, por dia. De 15 minutos. De 15 minutos. Cada banho, né? Quando ele fala cada, então é cada banho. Então cada banho dá 15 minutos. Sabe-se que cada hora de banho são gastos aproximadamente 540 litros. Então aqui, ó. Um banho. Cada hora de banho. Então, ó. 1 hora de banho gasta 540 litros. Então, 1 hora de banho, viu, gente? 540 litros. Considerando que um mês tem 30 dias, podemos perceber que o consumo de água é bem significativo. Então, ele quer saber o quê? O total de água consumida. Então, esse aqui é muito importante, ó, gente. Isso aqui, ó.
que uma hora de banho gasta 540 litros. Então o que, é que a gente tem que descobrir? O bom é a gente descobrir o total de horas que todo mundo vai gastar, né? Ao todo, no total. Então como é que a gente vai saber disso? Primeiro, a gente vai fazendo por partes. Ele falou que cada uma das 5 pessoas toma 2 banhos por dia. E cada banho tem 15 minutos cada. E sabe-se que a hora de banho são gastos aproximadamente 540 litros. Aí vocês podem fazer de duas formas, ó. Ó, primeiro tu faz, na verdade, várias formas, mas a forma que eu gosto, ó. Eu sei que cada uma das pessoas toma 2 banhos por dia. Então, se uma pessoa toma 2 banhos por dia, então 5 pessoas vai tomar quanto, gente? De novo, gente, é multiplicação, ó. Se uma toma 2 banhos por dia, 5 pessoas tu multiplica, ó, por 2, ó. Então 5 vezes 2. Então 5 pessoas vezes 2 banhos por dia. Então 5 pessoas vão tomar o quê? Ao total, vai ser 10 banhos na casa por dia. Todo mundo pegou esse raciocínio, né? Então uma pessoa toma 2 banhos por dia. Só que então são 5 pessoas. Então se uma tomar 2 banhos, então 5 pessoas vão ser que 10 banhos na casa, né? Por dia. Lembrando, por dia. Então a gente já tem o que, gente? 10. Eu vou deixar aqui, ó. 10 banhos por dia. Gente, são 10 banhos por dia, certo? Então são 10 banhos no total em um dia. Só que ele falou, ele quer o gasto durante o mês. Ele falou que o mês tem 30 dias. Então, de novo, gente, olha o que a gente faz. Se um dia a gente gasta 10 banhos, em 30 dias a gente gasta quantos banhos? De novo, gente, quando tem um, eu falei pra vocês, quando tem um, faz o que? Multiplica direto. Então, se tem 10 banhos em um dia, 30 dias vão ter o que? 10 vezes 30. E aqui, gente, fácil, ó, só acrescentar o zero, ó. Então, o que? 300 banhos. Então, a gente já achou, gente, a quantidade total de banhos por mês. Então, são 300 banhos, certo? Então, 300 banhos a gente gasta no mês. Como são 300 banhos, a gente tem que saber o que? Esses banhos em horas. Por que, gente, em horas? Porque ele tá dando aqui, ó, que ele falou que a cada hora são gastos 540 litros. Tem como saber disso, Thiago? Tem. Por quê? Ó, ele falou que cada banho gasta 15 minutos. Thiago, tem como a gente transformar essa quantidade de minutos em horas? A gente pode fazer da seguinte forma, ó. De 15 minutos para chegar em horas, eu posso transformar isso aqui, ó, em quantos banhos para chegar em horas? Obviamente, né, 4 banhos. Por quê, gente? 4 banhos, isso aqui vai dar o quê? 15 vezes 4 vai dar 60, não é isso? 15 vezes 4. 15 vezes 4 dá 60. E 60 minutos. Gente, 60 minutos não é a mesma coisa de uma hora? Ah, Thiago, mas isso aqui tá muito difícil. Faz de outro jeito. Quer fazer de outro jeito? A gente pode fazer de outro jeito. Então, bora fazer direto, então. Então, ele gasta um banho em 15 minutos. Então, 300 banhos vão ser quantos minutos, né? Quantos minutos? Isso que a gente quer descobrir. Aí, de novo, gente, não tem um de novo aqui, ó. Então, o que a gente faz? Multiplica direto. Então, vai ser o quê? 300 vezes 15. Então, vamos saber o total de minutos que a gente vai gastar no banho. Então, 300 vezes 15. Então, isso aqui vai ser... a gente pode fazer assim, gente, ó. A gente pode fazer a multiplicação normal. 5 vezes 0. 5 vezes 0. 5 vezes 3 é 15. E aqui 1 vezes 0. 1 vezes 0. 1 vezes 3 é 3. E aí soma 0, 0, 5 e 4. Então a gente gastou o quê? No total, por mês, 45 minutos com banhos. Aí o que é que vocês podem fazer? Vocês podem transformar esses minutos em horas. Como é que a gente faz, gente? 1 minuto, 1 hora tem 60 minutos.
Então a gente vai ter que fazer o quê? Dividir 4.500 por 60. E aí a gente vai ter o resultado em quê? Em horas. Então a gente vai aqui, ó, tira, cancela. Aí fica 450 vezes dividido 450 dividido por 6. Então 450 dividido por 6, a gente vai ter que isso vai dar 75 horas. Certo? Isso aqui vai dar 75 horas. Beleza, né? Então a gente já achou a quantidade de horas que vai gastar no total. Então a gente já achou 75 horas. Então o que a gente faz, gente? De novo, a gente já achou o resultado em horas. Então o que a gente vai fazer? Ele falou que a gente gasta em 1 hora 540 litros. Em 1 hora 540 litros. Então em 75 horas a gente vai gastar um total de quantos litros? De novo, tem um aqui. Então o que a gente faz? Só multiplica direto, né? Então fica 540 multiplicado por 75. Então vamos ver quanto de litro a gente vai gastar, né? 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 4 é 20. Fica 0, sobe 2. 5 vezes 5, 25. Com 2, 27. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 4 é 28. Fica 8. Sobe o 2. 7 vezes 5, 35. Com 2, 37. Então, 37. A gente soma, né? 0, 0. Aqui vai dar 15. Fica 1. Aqui vai dar 10. Fica 1. E aqui vai dar 4. Então, o resultado em litros a gente achou, ó. 40.500 litros, ó. 40.500 litros. Então, esse foi o resultado. E qual foi o gabarito? Gabarito, letra E. 40.500 litros. Eu fiz da forma um pouco mais trabalhosa, gente, porque eu queria ensinar a vocês o passo a passo mesmo de como fazer. Tiago, eu poderia, por exemplo, colocar aqui, ó. Se cada banho é 15 minutos. Então, Tiago, eu não poderia simplesmente fazer assim, eu colocar 4 banhos e colocar 1 hora. Por quê? 4 vezes 15 vai dar 60 minutos, que é a mesma coisa de 1 hora. Então eu faço essa relação. Se 4 banhos é 1 hora, e aí eu coloco assim, Thiago, ó, 300 banhos vai ser quantas horas? E aí ficaria mais fácil, né? Mas, assim, aqui vocês podem fazer do jeito que vocês bem entender, né? Não é tão complexo assim, não. Mas é isso, então a gente achou esse resultado, tá? Não foi tão difícil, mas também não foi tão fácil. E a gente acabou o que, gente? A gente acabou com a questão. Então, realmente, essas questões de razão e proporção, a gente tem que ter essa noção de multiplicar, de não precisar fazer o esquema sempre, porque quando tem nesse contexto que eu falei, nesse caso, ó, um banho, 15 minutos, então quantos banhos vai ser quantos minutos? Então a gente multiplica direto. A gente não precisa ficar sempre fazendo forma, porque isso pode fazer a gente perder muito tempo. Então, esse foi o primeiro modelo de questões. Eita, esse foi o primeiro modelo de questões. Eu vou trazer mais. E eu espero que vocês realmente tenham gostado. E é isso. Falou e até mais.